Olá meninas, olá meninos. A baixa autoestima ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Por conta disso, eu fiz um workshop para uma turma de automaquiagem e que eu estou compartilhando aqui trechos dela. Vão ser uma série de 3 vídeos para você poder acompanhar e você se identificar com algumas características sobre autoimagem, sobre autoaceitação, sobre autoestima elevada. Conto contigo para ficar comigo até o final desse vídeo. Vem comigo, vem aprender um pouquinho mais. Vai ser uma satisfação ter você aqui na minha turma. Espero que você goste. Beijo grande. Se você não é inscrito nesse canal ainda, você já sabe, né? Se inscreve, ativa aqui o sininho para que você possa receber todas as notificações de todos os novos vídeos que eu vier fazer para você. Tá bom? Beijo grande e vamos lá no nosso workshop. Meu nome é Gleucha Maior, eu sou Life Coach. Além de trabalhar como coach, eu trabalho como professora universitária, é meu pilar servir. Tenho 2 filhos adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 17. Hoje em dia, tenho trabalhado mais a parte da autoestima mesmo, porque é o que as pessoas mais estão precisando, principalmente nesse momento, né? Nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia e que as pessoas precisam realmente se alinhar e que as pessoas precisam realmente ter uma razão diferente para viver, né? Espero poder contribuir um pouquinho com a vida de vocês aqui hoje, espero poder realmente trazer um pouco de conteúdo, um pouquinho do que eu sei para poder ajudar vocês aí a melhorar ainda mais, alçar voos maiores aí. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o seguinte: o que as pessoas geralmente acham que é a baixa autoestima, por exemplo? As pessoas, quando elas falam de autoestima, elas acham que as pessoas ou têm ou não têm. Isso não é verdade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todos têm autoestima. Só que uns desenvolvem para cima e outros desenvolvem para baixo. E quando a gente fala de autoestima, qual que é a primeira característica? Assim, quando a pessoa olha e fala assim, aquela pessoa ali ela tem problema de baixa autoestima. É questão de estética, características físicas. Ela não aceita o seu próprio corpo, ela não aceita a vida que tem. Quando ela se olha no espelho, ela não se gosta. E ela olha só as partes físicas, características físicas da pessoa. Mas, na verdade, quando a gente fala de baixa autoestima, tem várias outras coisas incluídas ali no meio. Quando a gente fala de baixa autoestima, por exemplo, a pessoa não sente só essa questão de aceitar as suas características físicas. Ela vê também as questões de falta de confiança em si mesma. Ela não acredita no potencial que ela tem. Então isso daí atrapalha ela a tomar várias atitudes na vida. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, por exemplo, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar. Não é falar, é de falhar. Você tem medo de errar, você tem medo que as pessoas façam algum tipo de julgamento da sua parte. O que mais que tem a parte da baixa autoestima? Medo de rejeição. Quantas pessoas não têm medo de ser rejeitado? Quantas pessoas não ficam preocupadas se vão ser aceitas ou não em algum momento? E quando a gente fala de medo de rejeição, grandes oportunidades, exatamente. A gente perde grandes oportunidades por esses medos, por essas coisas que a gente coloca dentro da nossa cabeça, que a gente acredita que realmente é um problema. E daí o que acontece também? Quando a gente, olha só, já falei 2 características aqui que a gente reconhece como baixa autoestima. A primeira seria essa questão da gente não tá feliz, não aceitar as nossas características físicas, como se todo mundo fosse perfeito, e na verdade a gente sabe que não são, ninguém é perfeito. A outra é essa falta de confiança em si mesmo. A próxima que eu falei para vocês é a questão do medo da rejeição. E aí esse medo de rejeição também faz com que a gente tenha medo de perder. Olha que coisa, você com medo de ser rejeitado, você acaba criando atitudes, fazendo coisas para que seja verdadeira aquela questão de você perder. Olha que ciclo vicioso que se transforma aí no meio. Outra coisa também que caracteriza uma baixa autoestima é quando a pessoa tem uma timidez em excesso, quando a pessoa tem vergonha de tudo. Muitas vezes essa vergonha de tudo ela é caracterizada justamente porque a pessoa não confia nela mesma. Ela olha no espelho, ela não gosta do que ela vê. Ela tem medo de repente de enfrentar a vida.
Ela tem medo, de repente, de olhar para o lado e ver e sentir que tem uma outra pessoa que está fazendo o que ela gostaria de fazer. E aí ela se retrai, porque ela fica com medo de que ela não seja tão boa quanto aquela pessoa que tá fazendo. Só que, se a gente bem entender, se a gente prestar atenção, cada um tem uma linguagem diferente. Cada pessoa vai se conectar com aquela que tiver mais proximidade. De repente eu estou falando aqui para você e você, eu conheço uma outra pessoa que fala sobre autoestima e que eu gosto mais dela e ok. Mas pode ter alguém que goste mais de me ouvir também. Então, quando a gente fica nessa coisa dessa timidez em excesso, aí você deixa de ter um relacionamento legal, você deixa de repente de conseguir uma entrevista de emprego, você deixa de fazer várias coisas porque você não parou um pouco e não analisou aquilo que estava fazendo com que você se sentisse tímido naquele momento. Você não analisou, você não racionalizou aquela questão. E aí o que acontece quando a gente tem uma timidez em excesso? Quando a gente tem uma timidez em excesso, a gente só olha aquilo que pode dar errado. A gente não olha aquilo que pode dar certo. A gente fica tão preocupado com a escassez que a gente não pensa na abundância. Qual é uma outra característica que a gente pode visualizar como sendo um problema de baixa autoestima? A procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinar é você deixar para fazer amanhã, deixar para depois aquilo que você poderia estar fazendo hoje. E aí você fala assim, mas eu tenho tempo. Eu escutei esses dias, a menina falou assim para mim, eu sou advogada e geralmente quando eu pego as minhas ações, eu tenho prazo para poder resolvê-los. Eu tenho prazo para poder entregá-los. Então eu deixo para frente mesmo. Eu tenho possibilidade de fazer depois. Eu não vejo problema em fazer depois. E aí eu perguntei a ela o seguinte, eu falei, mas se tiver algum problema no meio do caminho e o juiz disser que você precisa entregar todo o teu trabalho com 5 dias de antecedência e aí você não entregar esse teu trabalho, o que acontece? Qual é o resultado que vai vir para você? E aí ela disse, provavelmente vai dar problema. Eu falei, então vamos pensar numa outra perspectiva. Se por acaso você tiver que fazer uma viagem, alguém da tua família ficar doente, você ficar doente, o que acontece se você não entregar? Você pode prejudicar alguém por causa disso? E ela parou, ponderou, verdade, isso pode acontecer. Então, essa questão de procrastinação, todo mundo tem um grauzinho de procrastinação, de procrastinador, né? Mas você precisa saber aonde que você coloca a tua energia. Muitas vezes a gente deixa para depois, para fazer depois, aquilo que a gente não gosta muito de fazer. E quando a gente faz isso, a gente pode estar impedindo de ter algo mais legal na nossa vida. Qual é a outra questão que a gente pode trazer também em relação à baixa autoestima? A gente pode trazer também, de repente, essa questão de você se comparar aos outros. Se você é do tipo que pensa assim, vou falar agora para as meninas mais novinhas, porque geralmente quando a gente é mais novo a gente tem mais essa tendência, porque a gente procura, ícones, a gente procura pessoas para a gente se espelhar. Então o que acontece muitas vezes? A gente olha a vida do outro, a gente olha de repente uma rede social, a gente vê como é perfeito o jardim do outro, como que a grama do vizinho é muito mais verde, e aí o que acontece? A gente acaba se frustrando porque a gente para de olhar pra gente. A gente começa a olhar o resultado do outro e a gente não olha o nosso próprio resultado. E quando eu não olho o meu próprio resultado, o que me acontece? Quando eu não olho o meu próprio resultado, ele continua crescendo. Ele continua fazendo o que ele tinha que fazer. E eu paro no tempo. Por quê? Porque eu estou me comparando à vida dele. Só que tudo que o outro conseguiu, independente de qualquer coisa, que seja financeiro, que seja no relacionamento, que seja de corpo, independente do que seja, o que o outro conseguiu foi porque ele se dedicou àquilo. Se você, por exemplo, se você tem um corpo muito legal, é porque provavelmente você abriu mão do açúcar, porque você começou a fazer exercício físico, você chorou um bocado porque teve que tomar chá sem açúcar. Eu acho horrível, mas eu tomo. Eu até prefiro do que com açúcar, na verdade. E aí você começa a tomar umas decisões para ter aquele corpo que você quer ter. Então, você se comparar ao outro, você não está vendo o percurso, a trajetória que aquela outra pessoa fez.
Você não consegue, de repente, parar um pouco e falar assim, poxa, tem todas essas questões, mas tem outra também. Aquela pessoa só está me mostrando aquilo que ela quer que eu veja. Ela não está mostrando aquilo que de repente é o que ela sente, o que ela vive. Porque todas as pessoas têm alguma dor. Ou nenhuma de nós aqui tem nenhum tipo de dor. A gente não tem nenhum tipo de crença limitante. A gente não tem nenhum tipo de insatisfação da nossa vida. Tudo pra gente é tudo perfeito. Tudo 100%. Não tem nada que eu olho na minha vida que eu diga assim, isso aqui eu não tô gostando muito. Todo mundo tem algum grau e nossos mapas, né, de vida são totalmente diferentes. O que de repente é dificuldade para mim não é dificuldade para você, e de repente o que é muito fácil para você, para mim não é. E a gente não tem como balizar a vida um do outro, né? A gente não tem como balizar a vida um do outro olhando sem o contexto geral. Cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas dores. Pois é, Bruna, todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa, algum calinho ali, sempre tem uma pedrinha no sapato que precisa resolver. Qual que seria outra questão que a gente poderia trazer sobre baixa autoestima? A gente pode trazer aqui, de repente, a questão, já falei da comparação, mas a gente pode falar também em relação a gente se sentir incapaz. E como é que eu resolvo quando eu me sinto incapaz de fazer algo?